primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Uma igreja para frequentar, mas muito mais uma família para pertencer. Somos uma igreja para frequentar e muito mais uma família para pertencer. Então, os senhores e as senhoras que se encontram aqui nesta noite nos visitando, nós estamos levando muito a sério isso. Somos uma igreja para frequentar. Prossigam frequentando-a ou frequentando-nos, mas muito mais uma família para pertencer. Se você está com necessidade de pertencimento, aqui estamos. A primeira igreja presbiteriana de Petrolina, nós estamos trabalhando intensamente para que isso seja mais e mais palpável, tangível, real, facilmente percebido. Não é, Angélica? Uma família para pertencer. Abramos a escritura sagrada na carta de Deus aos Efésios. Uma coisa eu sei, a igreja, ao término dessa série Efésios, a saga de uma igreja gloriosa, ela se encontrará tendo a carta de Deus aos Efésios memorizada. Carta de Deus aos Efésios, o primeiro capítulo. Carta de Deus aos Efésios, o primeiro capítulo. Nós sabemos que o autor secundário dessa carta é o apóstolo Paulo, não é? Ele é o autor secundário dessa carta, mas o autor primário, o autor absoluto, querido Mauro, é o único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Janai. Observe aí mais uma vez, primeiro capítulo, mais uma vez a partir do versículo 3 até o versículo 14. Observe aí, o texto está projetado aí. Prestem bem atenção. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Razão que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Atentem para isso. De fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, em Jesus, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Louvado seja o Senhor. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Aí a última parte dessa doxologia, de adoração paulina. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido,
ênfase, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa, em quem também vós, o qual é o penhor da nossa herança, lembrem-se da herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aleluia. Igreja amada do Senhor, ovelhas preciosas de Cristo Jesus, não deixemos que ninguém venha tentar nos convencer de que a existência da igreja é algo irrelevante. Não deixemos que alguns tentem nos persuadir de que congregar é facultativo, é opcional. Não, pois nós temos bases bíblicas de sustentação da existência da igreja. E algumas dessas bases preciosas são encontradas nessa doxologia paulina, nesse ato de adoração do apóstolo Paulo. Doxologia, Leôncio, que está nos visitando pela segunda vez. Doxologia é uma palavrinha que significa um ato de adoração, um ato de louvor a Deus, um ato de exaltação a Deus. E do versículo 3 ao versículo 14, desse primeiro capítulo da carta de Deus aos Efésios, Denise, Paulo se encontra fazendo isso, adorando. E quando ele adora, nesse processo de adoração, nesse ato de adoração, ele nos oferece, Gisele, bases de sustentação, Lucas, da existência da igreja. Do versículo 3 ao versículo 6, nós temos o amor eletivo de Deus. A igreja Presbítero Manuel é objeto do amor eletivo do Deus Pai. Claro que também do Deus Filho, claro que também do Deus Espírito Santo, mas de acordo com a trindade econômica, a trindade funcional, a Bíblia fala conosco dentro dessa didática. Do versículo 3 ao versículo 6, o amor eletivo de Deus é base de sustentação quando o assunto é a existência da igreja, Samara. Do versículo 7, Samara, Jonathan, e até o versículo 11, ou melhor, o 12, na verdade, nós temos o amor sacrificial da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. Interessante que o versículo 7 começa assim: nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, como fruto da riqueza da sua graça. Então, do versículo 7 ao versículo 12, amor sacrificial de Jesus Cristo. É uma outra base de sustentação da existência da igreja. Pois bem, os versículos 13 e 14, nós temos o amor habitacional da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós sabemos que existe um só Deus, mas nele existem ou subsistem três pessoas distintas, porém inseparáveis: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Notem a profundidade dessa doxologia paulina. Notem a profundidade e a riqueza desse ato de adoração do apóstolo Paulo, do versículo 3 ao 14. Agora, você que está desejando pregar, já está consultando alguns livros de homilética, parabéns, continue. Compre mesmo, leia. Vai aqui uma dica para você. Se você quisesse pregar esse mesmo texto, usar a seguinte nomenclatura, você estaria também bem. Essas são as facetas, são as nuances dos sermões expositivos. Ele não é de um tipo só, ele não tem um viés só, ele não tem um olhar só,
Ele é multifacetado. Louvado seja o Senhor. Ele é multiforme. Você poderia chamar o versículo 3 até o versículo 6 de redenção decretada. Pois a nossa redenção foi decretada antes da fundação do mundo. Aí você continuaria e chamaria os versículos 7 a 12 de redenção consumada. Redenção decretada ao Pai, redenção consumada à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Aí nos versículos 13 e 14, você poderia chamar de redenção aplicada. Pois quem aplica a redenção que Cristo consumou na cruz? O Espírito Santo de Deus. Fica essa dica. Se quiser logo mais, depois, uma aula a mais, calma, vai ter curso aqui para a igreja nessa área, para a glória de Deus. Agora observe, nós estamos falando agora do amor habitacional do Espírito Santo de Deus, Flávio Gil. O amor habitacional da terceira pessoa da Santíssima Trindade. E como é que Paulo nos apresenta, Simone, Lília, esse amor habitacional? Observe novamente os versículos 13 e 14. E aí nós temos mais uma base de sustentação da existência da igreja. Observem como é que ele apresenta. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, se vocês querem um texto que mostre a logística da salvação de Deus, como se dá a salvação, como essa salvação ela acontece, como ela se materializa, olha aí um dos textos lindos. Olha como é que acontece. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Como ouvirão se não há quem pregue? Lembram disso? Romanos. E depois que ouviram a palavra da verdade, que também é apresentado como o evangelho da salvação, é preciso crer. Tendo nele também crido. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pela graça sois salvos. Mediante a fé é preciso crer. Creu, resultado disso. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Espírito esse prometido ainda na antiga administração da aliança da graça. Quem aqui já não leu Joel capítulo 2? Que vai ser relembrado pelo apóstolo Pedro no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, depois do Pentecostes. Ele vai fazer menção de Joel. É esse Espírito da promessa que havia sido prometido na antiga administração da aliança da graça. E quando chega a nova administração da aliança da graça, ele é derramado. E esse derramamento ficou conhecido como o Pentecostes. Deus seja louvado. Aí o texto prossegue. Fomos selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Como é que se manifesta esse amor habitacional do Espírito Santo? Paulo usa duas expressões fenomenais para descrever o amor habitacional do Espírito Santo. Felipe, selo, e qual é a outra palavrinha? Leonardo, penhor. Perceberam no texto isso? Como é que o amor habitacional do Espírito Santo nos é dado? Como é que o amor habitacional do Espírito Santo nos é apresentado? Selo e penhor. Selo e penhor. A habitação do Espírito Santo em nós nos é apresentado com essa linguagem. Ele é selo e penhor. Nosso selo e o nosso penhor. Aí você que é bom de Bíblia, aí você que gosta de estudar a Escritura, você já deu uma passeadazinha no Antigo Testamento?
já deu uma passeadazinha no Novo Testamento. Mas você que ainda não teve essa experiência, vai ficar sabendo agora o significado de selo e o significado de penhor. E aí vamos perceber o amor habitacional do Espírito Santo. Bem resumidamente, bem sucintamente, observem, um selo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ele significa, número 1, uma transação comercial consumada. Quando se fazia uma transação comercial e essa transação era consumada, o que se fazia? Se colocava o quê? Um selo. Abra sua Bíblia em Jeremias, o capítulo 32, o versículo 10, como ilustração do significado, como ilustração do que estamos dizendo. O selo, número 1, ele traz essa mensagem, ele tinha essa significância, uma transação comercial consumada, negócio fechado. Então, um selo. Jeremias 32:10 está ali, olha. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Está aí. Jeremias está falando de um contexto onde ele está numa transação comercial, profética, é claro. Mas nessa transação comercial ele diz: assinei a escritura do terreno comprado, uma transação comercial profética, fechei-a com selo. Aí a Bíblia diz em Efésios 1:7 que nós fomos comprados, nós somos fruto de uma transação celestial. No amado, temos a redenção pelo seu sangue. A palavra redenção transmite compra. Aí o apóstolo Pedro, na primeira carta, primeiro capítulo, ele diz: nós não fomos comprados com moedas perecíveis. Fazendo uma paráfrase de Pedro, fomos comprados. Thaís, a antropóloga, a nossa antropóloga Thaís, sabiam disso? É a formação dela. Fomos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Transação consumada. Aí o que é que entra agora? O selo do Espírito Santo de Deus. Então, quando Paulo diz, depois que vocês creram, propriedade dele agora, transação consumada, o selo. Segundo, o que significa selo? Tanto no Antigo Testamento como no Novo. Prestem bem atenção. A marca de propriedade, transação comercial consumada, selo. E o selo também significa: esse povo tem dono. Marca de propriedade. Então, quando Paulo diz, fostes selados com o Espírito Santo, Paulo está dizendo, vocês agora são propriedade de Deus. Propriedade de Deus. Por favor, permitam-me o português coloquial. Nós não somos cachorros sem donos. Nós não somos cães sem donos. Nós temos um dono. É o único Deus que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o selo diz isso, Raquel, carinhosamente, Kel. Já virou um coral. Sabe por que eu faço questão de chamar o nome de vocês? Também porque eu não estou diante de uma plateia qualquer. Eu estou diante da minha família. Eu estou diante da família de Deus. Primeiro, transação comercial consumada. Segundo, marca de transação comercial consumada. Segundo, marca de propriedade. Já falamos aí. O mesmo texto pode ser usado, mas tem outros textos nas Escrituras que falam sobre isso. Agora observem. Terceiro, marca de segurança. Marca de segurança. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 6, versículo
17. Marca de segurança. Observem esse texto. Esse texto fala de Daniel na cova dos... Detalhe, versículo 17. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Selo é marca de segurança. Quando Paulo diz, fostes selados com o Espírito Santo, ele está dizendo, vocês estão seguros para sempre. Razão, foram marcados com ninguém menos do que a pessoa do Espírito Santo. Seguros. A nossa segurança não depende de nós mesmos, mas ela está em nós. A pessoa do Espírito Santo de Deus. Eu gosto muito, aliás... Eu vou sair do singular, eu vou para o plural, porque é bem melhor. Nós amamos, nós gostamos daquele texto que se encontra no Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, garoto. Capítulo 10. Se você tentar lembrar, chegue em casa e leia. Tá bom? Tens Bíblia? Tem? Mas se não tiver, a gente dá uma para você de presente. O Salvador disse assim: as minhas ovelhas ouvem, toda a igreja, eu lhes dou a vida eterna. E ninguém, não tem diabo, não tem inferno que as arrebate das minhas mãos. Louvado seja o Senhor. Isso é segurança. E como é que isso nos é apresentado? O selo do Espírito Santo. Selo também significa estar próximo de segurança, proteção. Proteção. Não precisa ler esse texto, mas Mateus 27, 62, 63, falando do sepulcro. Lá também foi colocado um selo como proteção, para que ninguém ali também mexesse. Mas se você quiser ler o texto, para não ficar voando, leia o texto aí. Põe o texto aí, Guilherme, o Guilherme de Silvio, com o apoio aí do Tiago, do presbítero César, que se encontra viajando a trabalho, por isso está ausente. Se ele está nos acompanhando aí, um abração para ele, nosso colega de ministério. Mateus 27, os versículos 62, 63 e 64. Mateus 27, observe. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, fizeram o quê? Disseram-lhe: Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, sabe quem eles estão chamando de embusteiro aí? Jesus. Como ele é misericordioso, não, gente? Eles estão chamando Jesus de embusteiro. Ele já havia morrido, ele já tinha sido crucificado, agora sepultado. Aí olha, aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Sabe o que é bom saber disso? Que quando ele voltar, nós vamos contemplar com os nossos olhos aqueles que chamaram de embusteiro, vendo ele com o cetro de ferro na mão, acompanhado de milhares e milhares de anjos, e a igreja fazendo o quê? Adorando. Vamos ver com os nossos próprios olhos aqueles que continuam chamando o Cristo de embusteiro se dobrarem diante dele e confessarem que ele é o Senhor, para a glória do Deus Pai. O texto continua: ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança, veja aí, segurança, proteção, até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior que o primeiro. Aí o texto prossegue. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escota, ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Lindo, não? Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Vejam,
Indo eles, montaram guarda ao sepulcro e fizeram o que mais? Selando a pedra, deixando ali a escolta. Eles até a pedra selaram. Aqui ninguém mexe. Quando o apóstolo Paulo, antes chamado de Saulo, ainda caminhando nas trevas, mesmo sendo religioso, caminhando nas trevas, ousou perseguir a igreja, ele ouviu de quem estas palavras: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ouviu de quem, a igreja? De ninguém menos do que o dono da igreja, Jesus Cristo. Mas Paulo estava perseguindo quem? O povo dele. Perseguia a igreja, é perseguir o dono da igreja. Perseguia a noiva, é perseguir o noivo. E triste é o destino daqueles que ousam perseguir a noiva do noivo. Ainda bem que Paulo se rendeu, Saulo se rendeu, passou agora a ser Paulo, e aí encontramos ele escrevendo essa carta, e logo nos 2 primeiros versículos dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis que estão em Cristo Jesus. Ainda bem que ele se rendeu. Selo é proteção. Ah, meus irmãos, você lê Apocalipse, no 1º capítulo, João vê um castiçal de ouro ou candelabros, que representa a igreja, e diz que no meio ele vê um homem com uma vestimenta toda diferenciada. Quem é esse? Jesus, o Jesus glorificado. Ele está no meio da igreja, no centro da igreja. Aí quando você vai para Apocalipse capítulo 2, a carta que é escrita também à igreja de Éfeso, muito tempo depois, João o apóstolo registra assim, novamente, dizendo quem Jesus é, aquele que está no meio dos 7 candeeiros de ouro. Muito mais do que isso, lá agora ele usa uma expressão: ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele não só está no meio da igreja, ele anda, ele está em movimento, ele a governa, ele a protege, ele supervisiona. Louvado seja o Senhor. E o selo do Espírito Santo é isso: proteção. Significa também marca de inviolabilidade. Não se pode fazer isso. A igreja é inviolável. Ela não é perfeita, mas ela é inviolável. E é por isso que ela vai chegar no seu porto seguro, porque ela é inviolável. Ela é inviolável porque o seu Senhor é inviolável. Então vejam: marca de transação consumada, marca de propriedade, marca de segurança, marca de proteção, marca de inviolabilidade, marca de autenticidade. Abra sua Bíblia em Romanos 8:9. O selo do Espírito também significa autenticidade. Esses são. O selo do Espírito em nós significa também: esses de fato são. São de Deus, são de Cristo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O selo significa autenticidade. Quem tem é porque é. Por isso que, falando a Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo diz: Deus conhece os seus. Deus conhece os seus, porque os seus estão selados com o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Vocês sabiam também que o selo traz a ideia de autoridade? Ainda que seja uma autoridade derivada, uma autoridade subordinada. É só você ler em casa, esse texto vai ser lido agora não por conta do tempo. É só você ler em casa Esther. Leia em casa Esther, o capítulo 8, Esther, capítulo 3.
documentos sendo assinados, colocados sobre eles o selo, o anel do imperador, selando os documentos e dando autoridade para Mordecai, para Esther. Quando Paulo diz, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, ele também está dizendo, vocês receberam da parte dele a autoridade. Aí Mateus 28, versículo 18, começa assim, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, por causa disso, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A igreja tem a autoridade dada pelo Senhor. E o selo também tem essa significância. Você pode pegar aí William Hendricks, um pastor e comentarista bíblico, vai dizer a mesma coisa. Você pode pegar Wisber, ou como alguns pronunciam, Wisber, vai dizer a mesma coisa. Você pode pegar William Blacken, ou Barclay, vai dizer a mesma coisa. Você pode pegar Hernando Dias Lopes, vai dizer a mesma coisa. Você pode pegar aí todos os comentaristas traduzidos para o português, eles vão dizer a mesma coisa, porque eles têm a mesma fonte, a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Então vejam o amor habitacional do Espírito Santo, Vinícius. E nós temos aqui Vinícius no plural. Ele nos selou. Isso é maravilhoso. Então eu quero fazer aqui rapidinho uma aplicação rápida. Rapidinho uma aplicação. Quando você olhar para o teu irmão em Cristo e você for tentado a desprezá-lo, é só uma aplicação bem rápida. Tente lembrar que o mesmo selo que está sobre você, o Espírito Santo, está sobre ele. Tente lembrar que o mesmo selo que está sobre você, está sobre ele. Fecha parênteses nessa aplicação. Esse é o amor habitacional do Espírito Santo, meus irmãos e minhas irmãs. Mas Paulo não fala só do Espírito como selo. Ele também nos apresenta o Espírito como penhor. Ora, isso aí é bem mais fácil, porque ainda hoje usamos o expediente do penhor. Quem compra hoje e vende sabe muito bem disso. Os bancos existem avalistas, não é? Os seus penhores, as suas garantias. Não era diferente lá também não, meus irmãos. Não era diferente lá. Penhor, tanto lá como cá, traz a ideia de garantia da consumação. É uma garantia de que será consumado o que foi negociado. Aí se dá o quê? Um adiantamento. É um adiantamento do pagamento total, garantindo de que o pagamento total será feito. É isso. Isso é maravilhoso. É um sinal que chamamos hoje um sinal em dinheiro, garantindo de que o que falta para ser pago, pago será. Você chega para pegar um empréstimo de um banco hoje de 100 mil reais, o banco pede uma garantia, ou não pede? É fácil. Aí Paulo está dizendo que o Espírito Santo veio habitar conosco, como selo, mas também como penhor, como garantia de que a herança que nos foi prometida, pela graça de Deus, nós usufruiremos dela no porvir. Nós vamos usufruir dessa herança no porvir. E qual é a garantia? Ninguém menos do que a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Bote o texto na tela novamente. Efésios 1, os versículos 13 e 14. Esse é o amor habitacional do Espírito Santo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, Júnior, Priscila, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O selo é uma expressão do amor habitacional do Espírito Santo. E o texto prossegue. Além disso, ele é o penhor da nossa herança. Ele é uma garantia de que nós vamos usufruir essa herança no porvir. Nós iremos usufruir essa herança no porvir. João 14, Jesus Cristo está se despedindo dos seus discípulos. Uma despedida da sua presença física.
porque ele voltaria a ter com eles através do Espírito Santo. Mas a sua presença física, novamente, só na segunda vinda. Aí os discípulos começam a ficar inquietos, perturbados. Aí João 14, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai, há o quê? Há muitas moradas, herança. Na casa do meu Pai é muitas moradas. E o texto continua, João 14. E quando eu for, eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar, eu voltarei. Para onde eu estiver, estejais vós também. E qual é a garantia disso? O Espírito Santo de Deus em nós, como selo e como penhor. Louvado seja Deus. Camila, errei, acertei. Entendeu, Leôncio? Esse é o amor habitacional do Espírito Santo de Deus. Quando você estiver aqui acolá cabisbaixo, na nossa linguagem, xoxinho, para baixo, não tem um remédio que chegue à eficácia e à eficiência de você relembrar para você mesmo essas bases de sustentação da existência da igreja nossa. Somos objeto do amor eletivo do Pai. Somos objetos do amor sacrificial do Filho Jesus Cristo. E somos objetos do amor habitacional do Espírito Santo de Deus. Se você ainda não tem essa experiência, você pode experimentar ainda hoje. Basta você crer em Jesus Cristo, se render aos pés de Jesus Cristo, e você vai experimentar o que é isso. Você quer ter essa mesma garantia que Deus nos deu pela sua graça? O caminho é Ele, Jesus Cristo. Corra para Ele, Jesus Cristo. Permaneça dele, Jesus Cristo. Esse é o amor habitacional. Então não deixe ninguém dizer que a igreja é facultativa. Não deixe ninguém dizer que congregar é opcional. Não deixe ninguém dizer que esse negócio de igreja é para antiquadro. Não, igreja é para gente inteligente. E gente inteligente é gente que entende que vida só pode ser vivida em Cristo, com Cristo e para a glória de Cristo. Agora eu quero encerrar, voltando a falar com aqueles que estão aí desejosos de um dia pregar, e eu torço para que vocês preguem. Nós poderíamos pregar esse mesmo texto da carta de Deus aos Efésios, do versículo 3 ao 14, que é uma doxologia paulina, um ato de adoração, e trabalhar um sermão temático textual. E sabe qual seria o tema? Para dizer a mesma coisa, agora com outra estrutura homilética. Quem nós somos em Cristo? Em Cristo eu sou. 2 pontinhos. Sermão temático textual. E assim vamos encerrar. Em Cristo nós somos, ou eu sou, abençoado, versículo 3, escolhido, versículo 4, predestinado, ainda o versículo 5, adotado, versículo 5, aceito, versículo 6, redimido, versículo 7, perdoado, versículo 7, esclarecido, os versículos 8 e 9, herdeiro, versículo 11, selado, versículo 13 e seguro, versículo 14. E assim finalizaríamos dizendo: só lhe deu glória, porque você é tudo isso e muito mais, agora somente em Cristo. Solos Cristo, somente Cristo. Conclusão. Neuma. Como é bom ver aqui também, Neuma. Fernanda. E nós temos várias Fernandas aqui hoje, não é? Hoje estamos falando com Fernanda, a filha de Erasmo. Não é, Fernanda? Para que todos entendam, Fernandinha. Você não vai gostar. É Fernanda mesmo. Qual é o apelido melhor, mais carinhoso que o papai usa? Fê?
Fernandinha? Então, Fernandinha. Entendeu, Fernandinha? Este é o fim último. Qual é o fim último de tudo isso aí? Qual é o fim último da redenção decretada? Qual é o fim último da redenção consumada? Qual é o fim último da redenção aplicada? A glória de Deus. Leia o versículo 6. Para louvor da sua gloriosa graça. Leia o versículo 12. Para o louvor da sua gloriosa graça. Leia o versículo 14, para o louvor da sua gloriosa graça. O fim principal de tudo isso é a glória do nosso Deus. Por isso, fazemos coro com o salmista. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dai glória, que o Senhor nos abençoe. Hoje e sempre, lembre-se, o próximo sermão, a gente vai encerrar essa perícope, voltando para o versículo 4 apenas, que diz que fomos eleitos nele, antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Vai ser o último sermão dessa perícope aí, desse trecho, para sermos santos e irrepreensíveis. Aí sim, vai ser o famoso sermão temático textual, pegando um gancho com sermão expositivo. Que o Senhor nos abençoe. Falando em ouvir o Evangelho, falando em crer no Evangelho e ser selado pelo Espírito Santo, e também usufruir do Espírito Santo como penhor, nós temos um homem aqui hoje que está hiper feliz, super feliz, mega feliz. Falta-nos palavras para descrever a felicidade dele, e vocês vão perceber no semblante quando ele chegar aqui. Mas eu quero nesta noite destacar as razões principais da sua mega felicidade. É que ele ouviu um dia o Evangelho, ele creu no Evangelho, e ele já foi selado pelo Espírito Santo de Deus, já recebeu o Espírito Santo de Deus como penhor. Júnior, por favor, chegue aqui. Agora...